Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 77. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. 77, um número muito marcante, né? Foi o ano em que eu nasci, né? Então todo mundo comemora. Não é marcante por isso. Ah, não? Não? Bom, acho que tem alguma coisa a ver com o Basílio também aí. Um ano gostoso, um ano bonito. E estamos no episódio 77. E 2017 será um ano gostoso e bonito, Gibson? Olha, cara, tem uma promessa de um final gostoso aí, mas vai saber, né, cara? Vai saber. Por enquanto, essa semana foi uma semana empatística. Essa promessa tá devendo ainda. Tá devendo ainda, né? Falta um pouquinho pra chegar lá. Bom, então vamos começar esse podcast. Fábio, qual seria o seu destaque nesta semana empatística, como disse o Gibson? Eu acho que tem a ver com a semana empatística aí. Eu vou pedir para todos os nossos colegas, irmãos e irmãs, antes, todo mundo preparar seus coraçõezinhos, porque a gente tá vendo que vai ser pedreiro isso aí, não vai ser fácil não. Vai ser sofrido, né? Parecia que tava fácil, mas não vai ser fácil não. Tudo bem, hoje o Corinthians conseguiu arrancar um empate, até o momento tá mantendo aí os 10 pontos de vantagem, mas o Corinthians não tá mostrando futebol suficiente para segurar isso a longo prazo. Os outros campeonatos estão acabando, né? Times estão saindo da Libertadores, Copa do Brasil tá acabando, o Sul-Americano tem time eliminado, etc, o próprio Corinthians, e fica nessa. Agora os times vão focar no brasileiro, tem time querendo sair da zona de rebaixamento, como o próprio adversário de hoje, tem time querendo chegar na zona da Libertadores, Sul-Americana, etc. Então tá complicado. E o time não dá nem pra falar dos adversários, porque agora o Corinthians vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, pedreira. Aí vai pegar o Curitiba. Curitiba é baba. Não, o Corinthians perde desses times. É claro. Vai ser difícil. Bahia é fácil, não é? Não sei nem mais dizer, cara. Esse Corinthians do jeito que não tem jogo fácil. Você tá comentando com essa história que tem time no rebaixamento querendo sair. Cara, agora, se olhar na tabela, mais de metade do campeonato tá 3 pontos de rebaixamento. Mais de metade. E a outra metade tá querendo entrar na Libertadores. Tá todo mundo querendo alguma coisa. Não tem ninguém que não tá querendo nada. Tem uns 7, 8 times brigando pra entrar no G6. Sim. E o resto, assim, uma rodada pode estar brigando pra não cair, cara. Então tá todo mundo desesperado atrás de ponto, assim, né? Chapecoense, que tava na zona de baixamento agora há pouco, já tá ali no G8, cara. O Carille sempre disse, né, que o campeonato será decidido nas 10 últimas rodadas. Estamos chegando nelas, né? Sim. Ainda não 10 pontos de vantagem. Ainda não chegamos, mas estamos lá. E o seu destaque, Gibson? Olha, o meu destaque é um destaque negativo, cara. Isso não é de hoje, não é dessa semana, apesar dessa semana isso ter se manifestado claramente. Mas, cara, tá faltando um pouco de gana pro time, cara, de correr atrás, de maldade no coração. Vamos correr, vamos sair do jogo acabado, sabe? Os caras não tão devagarinho, passinho, não corre. Aí, às vezes, dá uma pressãozinha de 15 minutos de adversário, depois para de novo. Cara, tá faltando a maldade no coração, cara, tipo, né? Você acha que no primeiro turno tinha maldade? Tinha, muito mais, muito mais. Mesmo porque o time, por ele vir daquela história de quarta força do estado, o time ele jogava fechadinho, bonitinho, compactado, que hoje também não tá jogando mais, perdeu a compactação, mas jogava compactado e não ficava com grandes arroubos de, eu quero atacar o adversário, eu quero pressionar, mas quando o adversário vinha em cima, cara, o time inteiro tava em cima, sempre tinha 2 caras em cima de cada cara com a bola, né? Quando o cara do Corinthians tava com a bola, tinha 2, 3 alternativas pra ele passar a bola, não tem mais isso. Hoje eu teve várias lances do jogo hoje, depois que o Corinthians já tinha feito o gol, que podia ter feito o segundo gol, e pra cima pra tentar marcar o segundo. E, cara, o cara tava com a bola, lá dentro já tem jogadores 3 parados. Ninguém tá correndo, se movimentando pra dar opção. O time tá, não sei se cansou, sei lá, tá cansado por alguma razão, ou simplesmente tá faltando carinho, dar um tapinha na bunda. Eu era reticente em diagnosticar isso antes, mas depois dessa semana aí já é uma coisa mais constante aí, de coisa de mais de mês. Eu tô sentindo o time relaxado demais mesmo, assim, né? Sem o sangue nos olhos mesmo, sem a vontade de, vamos resolver isso aqui e acabar essa porra aqui. Rock 3, aí Tiger, parece que os caras estavam, vamos, invicto, primeiro turno, não sei o que, terminaram o primeiro turno invicto, aí começou o segundo turno, perdeu a primeira, aí... Deu uma relaxada, no que perdeu a primeira, parece que, já que perdemos, foda-se tudo, não tem mais nada pra convencer aqui. E o time perde, empata, faz esses desempenhos ruins que a gente tem visto nos últimos jogos. E mesmo assim, tá lá 10 pontos na frente. Mesmo se o Grêmio ganhar agora, tá rolando o jogo agora, se ele ganhar e vai pra 8, cara, tá 8 pontos na frente, é uma baita vantagem. Então o time fica acomodado, cara. Eu acho que a água vai bater na bunda, cara. Só se a vantagem cair pra, 4, 3 pontos, que ele fala, um jogo a gente pode... Aí os caras vão ter que começar, né? Ou o Carille vai ter que dar um tapão na bunda de todo mundo ali. Fala, galera, e aí, bicho?
Vamos ganhar Mas esse acho que campeonato. conforme vai chegando a reta final também, não é possível. Vai ter que voltar um pouco esse foco de meu, a gente tem que conquistar, é agora. Né? Então, em algum momento vai bater esse negócio. Meu, se a gente ganhar esse próximo jogo, a gente resolve isso aqui. Sim. E aí, mas ainda tá naquele momento intermediário. Ainda não desandou de vez. Porque o time oscilar tecnicamente acontece no meio do campeonato. Uhum. Mas a questão não é só técnica. Você pega o Rodriguinho, o Jadson, hoje talvez o Romero também estão rendendo menos do que a gente tá acostumado no primeiro turno. Mas tá faltando pegada no time, cara. Né? E os outros times estão vacilando. Se a gente tivesse pelo menos com a pegada, não tivesse com uma oscilação tática, técnica, mas tivesse com a pegada, a gente já teria resolvido esse campeonato, cara. A gente já poderia estar aí com 16, 17 pontos na frente, ó. Bota o time de férias e põe o sub-20 pra jogar. Bom, vamos perguntar então aqui qual que é o seu destaque, que eu já sei que é uma pergunta. Qual que é o seu destaque de hoje? O meu destaque, a minha pergunta, né, vai pro Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel deve ser o titular do Corinthians na próxima partida? O Jadson realmente está jogando muito mal, o Rodriguinho também, acho que o Marquinhos Gabriel encaixa tanto em uma posição quanto em outra, ou até mesmo na posição do Romero. Nenhum dos três tá jogando bem, na verdade a gente tem xingado bastante eles e nas redes sociais o pessoal também tá xingando bastante. O que vocês acham? Que o Marquinhos Gabriel pode ser o novo titular do Corinthians? Acho que é hora de mudar, ou ainda não chegou essa hora? O Marquinhos Gabriel ainda precisa mostrar mais coisa, ou de repente até é o Cleison e não o Marquinhos Gabriel que é o titular? Enfim, o que vocês acham? Eu acho que é hora de mudar, talvez seja o Marquinhos Gabriel mesmo que tem que entrar. Tem que fazer alguma coisa pra acender um fogo no rabo da galera ali, mostrar que não tá... Não tem ninguém seguro, né? Não tem ninguém seguro, que não tem... Lugar cativo. Exatamente, eu acho que precisa fazer alguma coisa e de repente é isso, aproveitar esse ímpeto mais recente do Marquinhos Gabriel, que é um jogador de ímpeto sem continuidade, pra ver se empurra alguém ali. E até pra ver se o Marquinhos Gabriel realmente dá continuidade, né? Sim. De verdade, ele vai ter uma chance, ele pode ter uma chance interessante aí pra ele mostrar mais do que ele vem mostrando. O que você acha, Gibson? Olha, eu acho que, cara, o Marquinhos tem que entrar sim, já tá mais que na hora. No jogo passado de quarta-feira, né, a gente talvez não tenha visto, porque logo que o Rodriguinho entrou no lugar do Jadson, né, ele foi expulso. Então a gente já ficou com um a menos e mudou. Até com um a menos talvez tenha jogado melhor do que tava jogando antes, enfim. Mas o Rodriguinho já tava com um a menos, né? O Jadson não tava jogando exatamente, nada. mas o Rodriguinho também não tá numa grande fase. Mas talvez tivesse já ficado patente no jogo passado se o Rodriguinho não tivesse sido expulso. Né? Que o Rodriguinho, por pior que esteja, não tá tão ruim quanto o Jadson. O Jadson tá bem ruim, tá errando todos os passos dele, cara. Né? Então talvez ele tivesse sentido isso na quarta-feira. A gente acabou não sentindo que o Rodriguinho fez aquela cagada e foi expulso. Agora hoje ficou patente, né, a diferença. Mas né, o que do o time. pessoal do live acha? O Marquinhos Gabriel deve ser o titular? Tem gente respondendo aí, ó, pergunta? Não diretamente, mas falando que Jadson e Rodriguinho estão muito maus, jogando mal pra caramba. Porque assim, eu também acho que não tem nenhum reserva que Isso que eu ia falar, não tem ninguém ali incomodando. Falando, eu quero titular pra caralho. Exatamente. Roubando o lugar, não tem. Exatamente. Sai da frente, né? Não tem nenhum reserva falando isso também pra ser. Nem o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel tem entrado até bem, mas não tão bem a ponto de alguém falar, não, ele é o titular indiscutível. Hoje o Cleiton entrou bem, a gente vai falar um pouco mais. O Cleison entrou bem, o Cleiton talvez tenha entrado também, não sei, ele tá lá no Atlético Mineiro, talvez esteja jogando. Mas o Cleison entrou bem hoje, eu achei. Mas também não. É difícil falar, esse cara vai ser o cara que vai decidir agora, né? Não dá. Mas na pior das hipóteses era chegar pra botar uma pilha no time, sabe? Você não tá seguro aí, cara. Você não é titular. Eu vi muita gente nas redes sociais defendendo o Marquinhos Gabriel e o Cleison já no time titular. Eu acho que mudar os dois é um pouco demais. Talvez entrar o Marquinhos Gabriel eu acho bacana, mas entrar os dois assim, não sei, acho um pouco exagerado nesse momento. É uma pena o Pedrinho não estar bem, né? Ele ter passado pelo... ele fez uma cirurgia de amígdalas, né? Ainda não voltou a treinar completamente e tal. Nem estava no banco nessas últimas... É uma pena. Nessas últimas partidas. Mas vamos começar falando dos jogos do Corinthians dessa semana. O primeiro jogo foi pela Sul-Americana contra o Racing. Um empate... O Corinthians sai de um novo mata-mata, né? Uma nova competição de mata-mata sem perder, né? Com 2 empates. Empatamos aqui em casa 1-1, empatou 0-0 lá e foi com eles. Enfim, foi uma partida bem ruim do Corinthians, não foi, Fábio? Foi uma partida ruim, foi o segundo campeonato, o segundo mata-mata esse ano que o Corinthians sai invicto e sai cedo do campeonato. Eu acho que até na Copa do Brasil, que a gente também saiu invicto, né, contra o Internacional, o Corinthians talvez até merecesse se classificar. Eu acho que jogou melhor. Acho que ele jogou nesse mata-mata com o Racing, o Corinthians não mereceu se classificar. Se a gente for pensar em 4 tempos, né, foram 2 jogos, 4 tempos de 45, o Corinthians jogou muito bem os primeiros 45 minutos. Os outros 3 foi horrível, né? Foi péssimo.
O mais duro de assistir o jogo é ter que concordar com o Casagrande ao longo da transmissão, né? Que ele tava certo, o time tava faltando vontade pro time. E ele martelava, enfim, era a única coisa que ele comentava, ele repetia a cada 2 minutos de jogo isso aí, falava, olha, o time não tá jogando como se fosse um mata-mata, como se precisasse ganhar o jogo. Fica essa filosofia de, tem que ter o mesmo estilo de jogo dentro de casa, fora de casa e tal, mas isso não funciona no mata-mata porque você tem que jogar de uma maneira diferente, em algum momento você tem que jogar pra ganhar, né? E o outro time não precisa ganhar, você precisa ganhar. No pontos corridos tem isso, todo mundo precisa ganhar o tempo todo, então alguém tem que ir pra cima quando desconta que o outro time venha. No mata-mata não, o Racing conseguiu arrancar aquele empate aqui em casa, chegou lá, eles podiam ficar de boa e foi o que eles fizeram, foram extremamente pragmáticos, seguraram a onda lá. E se eles analisaram os jogos do Corinthians no Brasileiro pra ver como tá jogando, eles sabem que o Corinthians não tem uma capacidade ofensiva. Quando você tem que jogar em cima, ele não consegue jogar em cima, né? Tudo que a gente fez no primeiro turno foi jogando atrás e fazendo contra-ataque. E agora, jogar pra cima, não tá conseguindo. Então o Racing fez certo, cara. O Racing fez a lição de casa, cara. E o Corinthians, precisando marcar um gol, não chutou uma bola no gol, né? Isso é verdade. Assim, sim. Talvez na estatística apareça lá um chute e tal, mas de verdade mesmo, na prática, o goleiro deles saiu do jeito que entrou, perfumadinho, tal, limpinho, sem ter se jogado, sem precisar mostrar esforço. Mas o Corinthians já antes do jogo já meio que começou a determinar que não ia ir toda a força, né? Ele tirou o Rodriguinho, tirou o Arana. O Maicon também. O Rodriguinho e o Maicon estavam no banco, né? O Arana nem viajou. Tudo bem que o Rodriguinho não tem jogado tudo isso, né? Mas é um cara que faz a diferença. Vinha sendo titular, né? E aí você perde o Arana, enfim, aí você começa a mostrar que o time já tá pensando, putz, esse jogo aqui, se ganhar, beleza, ninguém vai reclamar, ninguém vai ficar triste porque ganhou o jogo, mas assim, se perder, a gente passa a poupar melhor os jogadores, vamos focar no brasileiro, na nossa liderança. Tive muita essa impressão, assim. Foi um jogo bem 0x0, porque o Racing também poucas vezes chegou no gol. Mas quem tinha que se tirar do 0x0 era o Corinthians. Não, exatamente. E assim, o Corinthians não correu grandes riscos, mas também não ameaçou o gol. Então, foi aquele jogo de 0x0 mesmo. Acho que de positivo eu consigo pensar uma coisa de positivo é que esse elenco, que tem muitos jogadores novos, e a gente tem essa comissão técnica do Corinthians, apesar de estar no Corinthians há um bom tempo, é nova no comando, né? Eles ganharam uma experiência internacional e pode ser importante para a disputa da Libertadores no ano que vem. Eu acho que isso pode ser interessante. Talvez essa ideia do que é um jogo mata-mata, foi um jogo com bastante faltas e tal, e acho que o Corinthians se portou até mal nesse sentido de entrar muito nas faltinhas que o Racing estava fazendo e tal, e se mostrou um pouco emocionalmente instável, né? Um pouco instável. Se você parar pra pensar, o Corinthians, desde o Mundial, desde que ganhou o Mundial, que é um mata-mata o Mundial, é um mata, na verdade, né? Não tem nem o segundo mata, é só mata. E a Libertadores lá, 2012, o Corinthians não vai bem em mata-matas, desde então. O Corinthians, Na verdade, o Mundial é um mata-mata, porque é 2 jogos, é um mata-mata. Mas tem que matar 2 diferentes, né? São 2 times diferentes que você mata. Mas o Corinthians, ele não tem jogado bem em nenhum desses mata-matas, nenhum desses campeonatos. Cai cedo na Libertadores quando começa essa fase eliminatória. Vai muito bem na fase de grupos, né? Melhor campanha da primeira fase, aí chega lá, cai na primeira ou na segunda rodada da fase eliminatória ali. E Copa do Brasil nem se fala, agora a Sul-Americana tá demonstrando isso. E paralelo a isso, o Corinthians essa semana foi o time que tem mais rodadas à frente na liderança do brasileiro desde os pontos corridos, né? Então você mostra assim a filosofia que o time segue, a filosofia que o time se dá bem, que nos dá muita felicidade por um lado, mas que precisa conseguir em determinado momento virar um pouquinho a chave para outro lado para ganhar nos outros, para poder ir bem nesses outros campeonatos. Porque se ficar só ganhando o brasileiro, a gente não vai, o Corinthians não vai querer mais, vai querer ganhar, ele quer ganhar a Libertadores, ele quer ir pro Mundial, ele quer resolver outras coisas também, né? Sim. Tudo bem, a gente adora o brasileiro, vamos ser decacampeões brasileiros, mas... Bom, fomos eliminados da Copa Sul-Americana e o Gibson não vai sentir a menor falta, né, Gibson? Nem um pouco. Eu não consigo torcer contra. Mas depois perto e fala assim, puta, cara, Sul-Americana, foda-se, sabe? Tô nem aí com esse... E tem gente no live comentando alguma coisa. A pergunta que a gente tá fazendo aqui, deixando pro pessoal, é se o Marquinhos Gabriel deve ser ou não um titular. Então, teve uma galera aqui que falou que acha que tá na hora mesmo do Jadson sair, Marquinhos tem que entrar, muita pessoa falando mal do Romero também, o Romero tá perdendo muita bola, rifando, passando mal a bola na realidade, né?
O Romero, até o nosso colega da Irmandade no WhatsApp, o Marcelo, que já participou algumas vezes aqui com a gente, ele tem falado muito isso e tá muito certo. O Romero parece que ele tá mais preocupado em catimbar, em irritar o adversário do que em realmente jogar bola. Parece que sim. E aí não dá certo, né? É legal que ele tenha esse lado também, acho que ajuda em alguns momentos, principalmente quando chegar em níveis de mata-mata, etc. Mas ele tem que jogar bola também, não adianta. Não pode ser só um cara que emputeça os adversários e não faça mais nada. Tem que mostrar um pouco a mais, né? Em campo ele assim, defensivamente e tal, ele continua sendo bastante eficiente. Sim. Mas ofensivamente ele se mostra... Enfim, ele sempre foi um jogador bastante limitado, mas em determinado momento desse ano, ele conseguiu produzir muito mais do que ele está produzindo agora ofensivamente. E a gente está sentindo falta dessa produção ofensiva dele. Eu acho que se defensivamente a gente talvez tenha opções, né? Para colocar no lugar dele, ofensivamente ele tá deixando a desejar. E o time do Corinthians sempre teve uma coisa que era engraçada, tipo, não tinha um jogador que é o jogador que tá marcando gol pra cacete, né? Todo mundo marcava gol ali na frente, assim, todo mundo se revezava marcando gol. E ultimamente, cara, o lado bom disso é que assim, a gente não depende de um jogador pra marcar gol. Sim. Mas quando 2 ou 3 começam a oscilar, como estão oscilando, que nem o Rodriguinho, o Jadson, o Romero, não marcam mais gol, cara, a coisa começa a ficar difícil, cara. O Jô, por exemplo, já quase não tem mais chance de marcar gol, né? Tem tido bem menos chance muito de pouco, finalização. chega muito pouco pra ele. Ele tá trabalhando quase de pivô ali só. Bom, e agora vamos pro segundo jogo dessa semana, né? O jogo de hoje, o jogo da manhã, 11 da manhã, Corinthians e São Paulo. Como é que foi a partida, Fábio? Foi bem parecida com a do Racing, né? O Corinthians... Na verdade, começou a partida, os primeiros 15, 20 minutos, até falei, poxa, tá parecendo o jogo do Palmeiras, né? Que o Corinthians tava... Exatamente. O São Paulo tava vindo pra cima e parecia que o Corinthians tava tentando aquele contra-ataque com mais vontade. Mas aos poucos se mostrava que não era isso. O contra-ataque perdeu o foco, o jogo começou a ficar truncado e começou a vir mais o volume de jogo real do São Paulo, criando chances. E acabou isso, assim, a gente acabou ficando frustrado porque quem fez gol primeiro foi o São Paulo e aí... Isso atrapalha tudo, né? Inclusive quando o São Paulo fez gol, você que levantou a bola falou, pô, no Brasileiro o Corinthians não virou nenhum jogo, né? Não virou nenhum jogo. Até eu falei, chegou a virar o jogo contra o Atlético Paranaense, mas depois sofreu um empate, mas enfim, o fato saiu com a vitória. Quando ele sai perdendo, ele não consegue ganhar. Exatamente, esse é o negócio. O resultado final não mas é a vitória. A história do Brasileiro com talvez uma exceção ou duas é placar de 1-0 ali, né? Tudo magrinho, 2-1, né? Então, pra virar jogo, precisa esse time que marcar 2, 3 gols por jogo, né? Sim. E o Corinthians quase não tomava gol no primeiro turno, Sim, exatamente. Né? Então, é difícil virar jogo quando você não toma gol. O que eu achei nesse jogo do São Paulo é que os jogadores de defesa do Corinthians estavam dando muito espaço pros jogadores do São Paulo dominar, parar, olhar e passar, ou chutar, no caso do gol deles, né? Ele parou, olhou... fez uma firulinha, rebolou, sei lá o que, pensou na mãe e chutou. Ele teve tempo pra caramba ali, né? Tudo bem que ele não tava no melhor ângulo pra chutar. Foi um puta chute que o Pio Petros acertou pra marcar aquele gol. Sim, mas deram tempo pra ele parar e pensar. Sim. E estavam dando isso pro Hernanes, todos os jogadores, exatamente. Pô, o cara tem feito um gol por jogo aí, todo mundo sabe quem marcar. Eu que não jogo bola, nem acompanho o São Paulo, sei que eu tenho que marcar o cara. Que era algo que a gente viu o Corinthians mordendo sempre, né? Os jogadores tomando a bola... chegando às vezes 2, 3 jogadores pra tirar a bola e tal, e a gente nesse jogo... Mas a verdade é que o São Paulo começou o jogo hoje, o primeiro tempo de modo geral inteiro, com algumas exceções, o São Paulo jogou o primeiro tempo porque nem o Corinthians jogava no primeiro turno. Compactado, né, jogar com vontade, quando o time ia pra frente, ia todo mundo pra frente, quando ia pra trás, ia todo mundo pra trás, não tinha espaço ali pra sair o Corinthians conseguir sair da área, tava difícil. Quando chegar lá, tava um posicionamento imenso na frente. O São Paulo fez a mesma coisa que o Corinthians fez o primeiro turno inteiro. Com vontade e com compactação. Mas aí eu vou falar, tem a ver com o seu destaque de hoje, assim, a gente fala, o Corinthians não tá jogando com a mesma vontade e tal, mas você olha o jogo de hoje, o São Paulo tinha todos os motivos para ter vontade de jogar. Ele precisa jogar bem, precisa ganhar, precisa conquistar pontos, fugir da zona de rebaixamento ou sair de perto da zona de rebaixamento, mesmo que fique fora. A gente sabe, quando o Corinthians em 2007 caiu, ele não ficou o tempo todo lá embaixo, ele ficava dançando ali perto até que nas 2 últimas rodadas caiu e ficou, né? E foi isso. Então não pode vacilar dessa maneira o time deles, eles sabem disso, então eles estão com essa pegada, eles estão com essa vontade.
E o Corinthians, pelo outro lado, ele tá olhando a tabela e falando, pô, tô 10 pontos de vantagem. O Grêmio tá desinteressado, o Grêmio é o único time brasileiro na Libertadores, eles estão focando muito mais naquilo. Agora o Santos só que agora chegou, o Santos e o Palmeiras chegaram junto também ali, né? Vamos ver o que acontece. Mas é 10 pontos, então eles estão olhando e tá faltando alguma coisa, sabe? Tá faltando a espora do cowboy, sabe? Que vai lá e põe e faz o cavalo correr. Tá faltando alguma coisa ali, entendeu? E 10 pontos, cara, se você for pensar, né? Se o Corinthians empata, não vou dizer que quando começa a perder todos os jogos, mas se começa a empatar todos os jogos e alguém ali atrás começa a ganhar todos, cara, são 5 rodadas pra chegar, falta 13. Ou seja, chega a 8 rodadas aí no final com a corda no pescoço. Ou seja, é vantagem, claro que é vantagem, mas não pode ficar vacilando. Acho que isso também é um aprendizado pro Carille, porque isso era uma coisa que o Tite fazia muito bem, né? Ele conseguia colocar um senso de urgência no time, mesmo quando não existia nenhum, né? Quando o time tá líder, folgado, podia tirar férias e tranquilo, mas o Tite conseguia fazer os caras, colocar um objetivo na cabeça dos caras e os caras iam lá e jogavam por aquele objetivo. O Carille conseguiu fazer isso no primeiro turno, no segundo não tem conseguido. Acho que faz parte desse aprendizado dele resolver, dele começar a fazer isso. Tem que lembrar o primeiro ano dele como técnico de verdade, como técnico não interino, né? É de se esperar que ele tenha que aprender coisas esse ano. Claro. Com certeza. Tem que aprender a mexer nos brios, né, do jogador. Eu acho que o Tite consegue fazer isso muito bem. Na biografia dele, o Tite até fala e tal, que ele muda às vezes o enfoque, a maneira de falar, dependendo do grupo de jogadores dele que ele tem na mão. Porque ele sabe que tem jogadores que respondem melhor a uma questão mais emotiva, aquele discurso mais populista, digamos assim, e tem jogador que responde melhor a uma questão técnica, né? A uma provocação mais técnica, a mostrar de repente os erros ou os acertos do outro jogador adversário, os erros ou acertos dele. Então tem que saber mexer nessas coisas para o time responder melhor. E realmente parece que está faltando isso. E claro, existe também uma falta de elenco no Corinthians, de opções táticas e técnicas para o Carille. A gente tem que falar isso. O elenco é reduzido e os reservas, eles têm alguns bons reservas para algumas poucas posições. Exatamente. Mas não é aquele jogador reserva que se fala, não, esse aí vai ser titular daqui a uma rodada. Até hoje o pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp, lá, né, o Edson tá falando, porra, cara, ele sempre coloca o Camacho, não sei o que, tá manjada essa troca. A troca tá manjada, mas pelo menos hoje ele colocou pra botar o time pra frente, não só pra substituir esse meia dúzia. O Camacho só entrou quando ele já tinha marcado o gol. Na verdade, ele usou pra recompor o meio-campo que ele tinha desmontado com a saída do Gabriel, né? Sim. O Jadson, de novo, a gente jogou mal, quer dizer, o Marquinhos Gabriel entrou. Já nos primeiros minutos ele já mostrou um pouco mais do que o Jadson. O Jadson, retomando aí o nosso primeiro ano de Irmandade, o Jadson foi o perna de bagre do jogo, né? Sim, exatamente. O Cleison, que fez o que parecia impossível, que era chutar no gol, né? Acho que o Sidão, do mesmo jeito que o jogador, o goleiro do Racing saiu perfumado, o goleiro do São Paulo também saiu meio fumado, porque a única vez que ele pulou na bola foi o gol. Foi exatamente. Não pegou. O resto do jogo ele ficou olhando. O Corinthians não conseguia... Quando chutava, a bola batia em alguém, sei lá o que, mas a direção do gol acho que foi a única bola. Só o cara que contava as finalizações pro Premier que via finalizações do Corinthians, porque eu não via essas finalizações. Agora o fato do time de repente estar cansado, tá com menos pegada, isso eu até entendo, é uma coisa que acontece, o Carille vai ter que tentar dar a volta em torno disso, a gente não tem muito banco pra ficar substituindo. Agora o lance da compactação, cara, aí sim, eu acho que o Carille tem que chamar o time e falar, pera aí, galera, vocês estão abrindo demais. Eu acho que uma coisa está ligada com a outra. Eu acho que uma coisa está ligada com a outra, que é isso dos caras estarem mais espertos com o jogo, mais ligados, né? Mais atentos ao jogo como um todo, né? Não só eu tô na minha posição e tal, mas acho que tá faltando um pouco isso, que nem você falou. Às vezes o jogador pegava a bola e os outros não se mexiam para dar a opção de passe. Quando tinha alguém do lado, às vezes nem tinha. De repente a gente via aqueles lances do primeiro turno, quer dizer, do Jô voltando para fazer uma cobertura na lateral esquerda, porque o Arana e o Romero ficaram lá atrás e tal. Então assim, a gente tá sentindo falta desses momentos, eu acho, né? Desses momentos que o jogador que não precisa, teoricamente, vai lá e dá um carrinho, tira uma bola e tal, claro. Impede um contra-ataque. A gente tá sentindo muita falta dessas mordidas, né? Do cara entrar com vontade de provar alguma coisa. Né? Eu quero fazer o meu e quero fazer pelos outros. Claro. E de certa forma, o gol do Corinthians saiu numa jogada assim. O Rodriguinho foi lá, buscou. Essas eram as bolas que a gente sempre espera que o Rodriguinho faça. Ele parou de fazer. O Rodriguinho chegou, foi lá, deu a volta no zagueiro que tava guardando a bola, buscou com raça, depois ainda driblou entortou
e foi atrás de fazer alguma coisa. Falou, alguém precisa fazer alguma coisa. E isso precisa acontecer mais vezes com mais jogadores em todos os jogos. Exatamente. Foi um lance isolado que nos deu o empate, mas que se acontecer mais vezes, pode dar um resultado melhor. A gente percebe, quer dizer, o São Paulo, a equipe do São Paulo, a defesa deles é uma peneira, todo mundo sabe disso, não é à toa que eles estão lá atrás, né? Eles trocaram várias vezes de jogadores, contrataram defensores. Goleiro, jogaram 3, 4 goleiros na temporada. Quer dizer, eu acho que se o Corinthians esforçasse um pouco mais, tivesse mais lances assim, a equipe produziria mais e a vitória talvez viesse, né? Eu acho que o Corinthians jogou muito acomodado mesmo. E depois que marcou o gol, eu fiquei surpreso que o Corinthians foi pra trás, cara. O Corinthians veio pra cima pra tentar matar a jogada. Aproveitar que os caras sentiram o barco, porque eles sentiram, óbvio. Que ficou feliz de, conseguiu o empate, tá bom. Claro. Né? Normalmente um empate fora num clássico realmente é bom, mas acho que no contexto atual não. Toda vez que a gente vê o jogador fazendo uma coisinha diferente, fazendo esse algo a mais, dá resultado, né? É o Marcial driblando lá os caras do Racing, tocando pro Michael fazer gol. Exatamente. É algo sempre... Mas estão sendo muito pouco ultimamente. Exatamente. A gente não tá vendo isso acontecer em sucessão, em vários jogos, várias vezes ao jogo, pra criar mais lances, né? Enfim, mas em 2017... a gente já pode falar que o Corinthians não perdeu para o São Paulo, né? Não. Empatamos e ganhamos, quer dizer, nesse sentido do clássico, a história do clássico particular ali. Esse ano foi bom para o Corinthians. Ganhamos quando precisávamos de verdade ganhar, a decisão do campeonato. No primeiro turno a gente ganhou deles também. E a gente empatou uns joguinhos ali quando... Foram 6 jogos, os empates não foram sofridos também, né? Foram 6 jogos. Jogamos bastante vezes. Um sendo amistoso ali na Florida Cup. Foram 4 empates e 2 vitórias, né? Então tá bom. O próximo jogo do Corinthians é no domingo. No domingo que vem, no Mineirão, contra o Cruzeiro. E faz parte do que eu falei do Corinthians sofrer. O Corinthians ainda vai ganhar de lambuja aí, um bônus, ou talvez não, né? Que o Cruzeiro vai decidir a Copa do Brasil na quarta-feira antes do jogo. Então se o Cruzeiro ganha essa Copa do Brasil... vai entrar muito festa, relaxado, vai conseguir entrar mais relaxado que o Corinthians, talvez, né? E aí o Corinthians pode talvez já carimbar a faixa, já resolver. Agora, se o Cruzeiro entrar mordido porque acabou de perder, querendo provar bem o líder do campeonato, nossa, é a situação ideal para os caras lavar a alma, meter uma sacola e o Cruzeiro é um time talentoso. Na minha opinião, foi o time que jogou melhor contra o Corinthians no primeiro turno. A gente fez uma enquete aqui, inclusive foi o jogo que eu escolhi. Acabou que perdeu por 1-0 o Cruzeiro, mas foi o time que se postou de uma maneira melhor, impondo o jogo. Foi o que eu achei, né? Não aquele time que ficou atrás e acabou conseguindo segurar o Corinthians. O time não joga bem por segurar o outro. O time joga bem porque se impôs diante do outro, né? Sim, acho que o Cruzeiro tem essa história na Copa do Brasil, que na verdade é a competição que eles estão disputando a vera de verdade. Né? Claro. Ganhando a competição, ou quer dizer, terminando essa competição, o ano deles praticamente acabou. Eles vão jogar o brasileiro ali só pra jogar. Claro, sendo campeão, eles já têm a vaga na Libertadores, não sendo campeão, eles vão ter que ir atrás dessa vaga. Eles estão bem o suficiente que não estão realmente preocupados com o rebaixamento, assim, e tal, enfim, estão disputando ali aquela entre a 9ª e a 7ª vaga, às vezes até pintam no G6, assim. Mas bom, de qualquer forma, o Corinthians tem a semana livre e o jogo é só domingo. Esse é o perigo, né? E Fábio, você quer falar das meninas? Não quero, cara. É triste. As meninas empataram o jogo, né? Ontem, né? Foi ontem. Receberam em casa o Rio Preto, perderam o primeiro jogo por 2-0, acabaram empatando esse 0-0. Foram pra cima, tentaram de tudo. A menina Pardal, lá zagueira, até se inspirou no jogo, tentou fazer um gol de mão, só que daí o juiz não concordou que a regra permite e não deixou. Enfim, foi complicado. Mas as meninas acabaram sendo eliminadas, saíram aí do Campeonato Paulista, não vão para as finais, agora vão se preocupar até o fim do ano com a Libertadores, que começa em breve aí também. A Libertadores é um pouquinho estranho, assim, é estilo Copa do Mundo, vai todo mundo para um lugar, jogar para um país, tem país sério, não é aquela coisa que nem a Libertadores masculina e tal. Mas mais para frente, chegando, quando forem esses jogos, a gente vai falar mais sobre isso, mas fica aí que as meninas acabaram caindo. Mas, de novo, fizeram uma campanha muito bonita nesse Campeonato Paulista, assim como fizeram no Brasileiro.
Sofreram muito nessa reta final, porque perderam muitas jogadoras saíram. Eu tô falando muitas mesmo assim, foi cerca de 5, 6 aí jogadoras titulares que saíram do time, ou a Gabi Nunes que se contundiu, a Gabi Nunes que Imagina é craque. acontecer isso né? com o Corinthians masculino. Tá louco. Com esse ano, nossa, a gente Tá louco. a gente já tá comemorando simpático o São Paulo. Mas tá um ano complicado, mas assim, o futebol feminino ainda é muito instável, né? Ainda requer um planejamento maior, uma outra coisa, quando se trabalha com essa parceria. Então acho que a tendência agora, a partir desse ano que tem sido bom, tem sido forte, com mais acompanhamento da torcida, eles construírem em cima disso, irem para cima e continuamos o nosso pleito aqui. Põe as meninas pra jogar na Arena Corinthians. Aí você vai ver a nação corintiana realmente atrás delas. Lá em Barueri, infelizmente, não consegue, a galera não consegue ir lá torcer. Aqui, jogando em casa, que seja em Itaquera, a galera vai ver, tenho certeza. Acho que essa semana até teve um momento, quer dizer, o Corinthians treinou na Arena ontem, né, no sábado, no horário do que ia ser a partida, 11 horas, esse horário meio esquisito. Masculino, treinou com os portões abertos e tal, e aí cerca de 10 mil pessoas foram lá conhecer a Arena, que não conheciam muitos deles, fazer uma festa, batucada e tal, incentivar o time. Eu acho que se as meninas forem jogar na Arena com ingresso gratuito ou um ingresso barato e tal, com certeza vai ter muito mais torcedores do que tem tido na Arena Barueri, né? E ia ser mais legal para as meninas, mais legal para eu ainda acho que o mundo ideal seria fazer aquele esquema que nem tinha antigamente um pré-jogo, né? Colocar um jogo antes, ia ser demais fazer isso. Aí exige uma coisa das federações, é uma rosca, mas seria muito mais legal fazer isso. Seria interessante também. Acho que aí já é um enrosco maior, mas acho que dá pra trazer esses jogos pra Arena. Enfim, eu sei que tem que se preocupar com a qualidade do gramado, etc, blá, blá, mas tem que se preocupar também com o futebol das meninas, pô. Com elas, as meninas estão super afim, são meninas guerreiras, tem que se preocupar com elas também. Bom, então, Gibson, por favor, antes de terminar, lembre os nossos espectadores e ouvintes. Todas as redes. Então vamos lá. Fora o Facebook, a gente tá fazendo live aqui. Vou contar pra não dar aqui. Fora o Facebook, tem o SoundCloud, o Instagram, o Twitter, o que mais? O YouTube e o iTunes. É isso. Em todos eles mandarem corintiana com TH. Só no Twitter querem mandar Timão. É isso, ficamos por aqui. Na semana que vem, então, domingo, Cruzeiro, 4 da tarde, lá no Mineirão. Exatamente. E nós aqui às 8 da noite também. E nós aqui às 8 certeza. da noite. A Irmandade Corintiana. Certeza. Vai, Corinthians! E vai, Corinthians!